No caso das grandezas inversamente proporcionais, nós temos que duas grandezas elas são chamadas de inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Aumentou uma grandeza, a outra vai diminuir na mesma proporção. Em outras palavras, dadas as grandezas A e B, se houver aumento na medida da grandeza A, ocorre a diminuição na medida da grandeza B. Então, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, temos lá duas grandezas. Uma grandeza com o valor x e uma grandeza com o valor y. Se x aumenta, y diminui. É essa a lógica da relação entre grandezas inversamente proporcionais. O aumento de uma grandeza gera a diminuição da outra. Exemplo, um automóvel move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel estivesse a 80 km por hora, ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Ou seja, o automóvel movia a 40 km por hora e sua velocidade passou para 80. A velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, o tempo para fazer aquele mesmo percurso vai diminuir. Ou seja, quanto maior a minha velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou gastar para chegar até o meu determinado destino. Se eu vou devagarzinho, eu vou gastar mais tempo. Se eu vou mais rápido, eu vou chegar em menos tempo. Observe que dobrar a velocidade implica em gastar metade do tempo para chegar, ou seja, um aumento na velocidade faz com que o tempo gasto diminua. Assim, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Temos aqui uns exemplos de grandezas inversamente proporcionais. A velocidade e o tempo, como já vimos, se aumentarmos a velocidade, o tempo para Temos aqui alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais à velocidade e o tempo. Por quê? Quanto maior a velocidade, já vimos, menor será o tempo que eu vou gastar para percorrer um determinado percurso. Quantidade de operários e tempo. Também, quanto maior a quantidade de operários, menor o tempo de realização de um determinado serviço. Eu tenho, 3 funcionários trabalhando, produzindo um determinado produto. Eles têm 8 horas por dia de trabalho. Se aumentar a quantidade de funcionários, esse material produzido vai necessitar de menos tempo. Quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas cooperando, menor será o tempo para a realização de um determinado serviço ou de uma produção. Horas de trabalho por dia e tempo de realização de um serviço também, e etc. Temos uma situação aqui. Quanto maior a velocidade de um automóvel, menor será o tempo que ele levará para chegar ao lugar determinado. 80 km por hora gastou um tempo de 20 segundos. Se a velocidade aumenta para 100 km por hora, aumentou a velocidade, o tempo vai diminuir. O carro está mais rápido, logo a sua velocidade. O tempo gasto será menor. Se a 80 km por hora leva-se 20 segundos para alcançar um objetivo, a 100 km por hora esse mesmo objetivo será alcançado em menos segundos. E temos aqui um resuminho. Grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Duas grandezas são proporcionais se elas se alteram com a mesma medida, mesma razão, mesma proporção. São diretamente proporcionais se elas têm a mesma tendência. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, e quando uma diminui, a outra também diminui. São inversamente proporcionais se elas têm tendências inversas. Quando uma aumenta, a outra diminui, e quando uma diminui, a outra aumenta. É isso. Bons estudos e até a próxima.